Vamos lá, a gente fora do ar tava conversando um pouco sobre a Quimbanda. Isso no início, lá no início do programa. E você falou sobre, a gente tava falando sobre não nascidos e você falou sobre o seu Tata Caveira, que é um Exu, né? E ele não foi nascido. Eu não tinha, acho que, não lembro de ter conversado com alguém sobre Exus que se pode, na verdade, espíritos que vêm com a roupagem de um Exu e não tiveram passagem de vida terrena. Explica um pouco pra gente como é que é isso, como é que funciona. A Quimbanda ele é um culto, normalmente, a espíritos ancestrais, antepassados, e gente que você nunca conheceu, e de repente, ou também pode ter conhecido, ou alguém da família teve contato, mas normalmente antepassados e tal, beleza. Que, de alguma forma, eles vão se colocando, ou são chamados, a gente não sabe como funciona, em falanges de Exus, pombogiras, enfim. A Quimbanda também é um culto, não deixa de ser, a Eguns, né? São espíritos que são desencarnados, esses antepassados e tudo mais. Mas não existe só isso, né? Na nossa Quimbanda, a gente vem aprendendo, nem sempre foi assim, a gente foi aprendendo com o passar das práticas da vivência em terreiro, pé no chão, sangue no pé, tudo isso. Seu Tata foi trazendo informações com o passar dos anos. Eu sempre entendi que seu Tata ele era muito, 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 muito pesado. Quando ele chegava, poucas vezes, inclusive, que ele veio dentro de apartamento, porque não cabe a energia dele, a Emanuele, minha filha, ela desmaiava, ela começava a ficar cega. É esse tipo de situação que acontece quando seu Tata chegava dentro de apartamento de 45 metros quadrados na época. Estamos falando aí, ó, lá atrás. Foda comportar no lugar. Então assim, Emanuele, mãe, eu não tô enxergando. Daqui a pouco ele começava a vir, daqui a pouco eu começava a sentir. Eu passava mal pra cacete também. Eu começava a não reconhecer onde eu tava e daqui a pouco ele me pegava. E é uma sensação de morte horrível. Durante a minha vida, ele sempre esteve comigo, só que eu não sabia que era ele. Momentos, por exemplo, de eu estar na minha vida normal, tô na escola, tô em coisas normais do cotidiano. Aí vinha a sensação de ansiedade, crises de pânico, sensação de morte. Já era ele perto de mim. Só que eu não sabia. E aí, passa-se os anos de práticas, de trabalhos com ele. Ele veio falar claramente um dia que, na verdade, ele nunca foi humano. Ele sempre foi um espírito. E, no caso de seu Tata Caveira, que está lá no templo como guia maioral da nossa Quimbanda, o meu guia maioral de Quimbanda, convivendo comigo, e aí Mestre Caveira que diria algo sobre isso aí, talvez você, tal, enfim, né, que a gente tem uma vivência. Sim. A gente entende de fato o porquê que ele diz que ele nunca foi humano. Não tem como ser mesmo. Não tem como ser. Não tem como ser. É muito diferente o trabalho de um não nascido para um Exu e Pombogira. Eles têm acessos, domínios, eles têm autoridade espiritual, eles vão a portais, a egrégoras, eles têm chaves que um Exu, que é antepassado, uma pombagira que foi em terra, que ela foi uma mulher, assim, que tem uma história. Uma coisa, inclusive, muito importante dizer, não é porque a pessoa morreu que virou santo ou virou superpoderes e super-herói, changeman, Avengers, coisas do tipo. Existe muito folclore também sobre essa questão de Exu e Pombagira, muito romanceado o negócio também. Poucos Exus e Pombagiras que nós trabalhamos são de fato desencarnados. Quando a gente vai vendo o fundamento, começando a entender como é que é o trabalho, a gente vai vendo que aquele ser sempre foi um espírito. E aí, dependendo do tipo de trabalho que faça, sempre foi demoníaco, sempre foi daquele viés ali mesmo. Exemplo, a Padilha tem um rabo. A Padilha tem um rabo, ele é um ser. Você tava falando, achei ela tem um rabo. O rabo dela, daqui a pouco ela só de sacanagem comigo, que eu não gosto que ela faça isso, ela vai, chupa o rabo dela e bota no chão de novo. Aí eu, não faz isso, me dá nervoso, porque faz um barulhinho parecendo plástico, e eu não gosto, me dá nervoso. Toque, sei lá. E ela faz sacanagem. Mas por que ela mostrou o rabo dela só depois de muitos anos? Ela não tem aquela roupagem da imagem dela que eu fiz lá. Ela parece daquela maneira, mas ela não é aquilo. Só que eu só fui também aceitar isso, ou seja, de acordo também com a nossa aceitação,
de trabalhar, de entender aquele espírito, do que é, como é que trabalha, eles vão soltando informações de que antes a gente não está preparado para poder escutar. Exatamente. Se eu entendesse lá atrás, quando o seu Tata Caveira me pegou a primeira vez, que eu estava dentro de um ilê de candomblé, em Nova Iguaçu, lá para dentro de Nova Iguaçu, tava lá, a mãe de santo jogou para mim. Eu saí da salinha dela de atendimento, que era muito pequenininha. Eu saí, apaguei e só voltei depois, já era quase meia-noite, isso era 3 da tarde. E quando eu voltei, eu estava dentro de uma sala de Exu e o ilê, a parte de quimbanda que tinha lá no ilê, era de seu Tata Caveira. Eu vi um assentamento gigante, com ossos, com crânio, com um monte de coisa. Eu fiquei desesperada. Eu falei assim, não quero isso não, isso é coisa de Deus, não. Então eu falei, vou voltar pra igreja. Vou meter o pé. Eu falei assim, não, isso é coisa de Deus, não. Fiquei meses sem ir a lugar nenhum. E, porra, eu tomei um susto desse, sabendo que era um Exu. Ele ia falar que ele era demônio naquela época? Nunca. Ah, se fala assim. Eu não ia aceitar, porra. Você pira, pô. Sim. Eu ia cair fora. Minha missão não, eu estaria na igreja até hoje. Ó, caindo fora. Foi acessada por um... Pô, eu sei o que eu senti naquele primeiro dia e o que eu sinto até hoje quando ele vai trabalhar. Pessoas, inclusive, que estão sendo iniciadas no nosso templo, que tem caveira, que vem relatar as mesmas sensações. Mestre, parece que eu ia morrer. É exatamente isso.